Vereador Poubel. Passa-se a ordem do dia em regime de urgência, em segunda discussão. Projeto de lei de autoria do deputado André Correia, que modifica o decreto-lei número 5 de 75, de 1975, para dispor sobre a inadmissibilidade das provas ilícitas ou obtidas por meio ilícito no âmbito do processo administrativo tributário estadual e da outras providências. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de servidores públicos, de tributação, controle da arrecadação estadual e de fiscalização dos tributos estaduais, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Vinícius Cozzolino. Eu tentei ligar para o deputado André Correia mais cedo, eu não consegui falar, e se houvesse interesse em incorporar a emenda em algum dos pareceres, eu poderia retirar. Pode repetir, por gentileza? Eu apresentei uma emenda ao projeto e, se for, gostaria de saber do deputado André Correia se poderia incorporar a emenda em algum dos pareceres, se a minha for a única emenda também aos projetos. Senão eu retiro a emenda. Recebeu 9 emendas, ele vai sair de pauta. Então tudo bem, obrigado. Tá bom? Para emitir parecer pela Comissão de Servidores Públicos, presidente Flávio Serafini. Presidente, questão de ordem, para emitir parecer pela CCJ, que está pendente de parecer. Na verdade, Vossa Excelência já declarou que entraram 9 emendas. Estava conversando com o autor, o deputado André Correia. Ele não faz objeção às emendas, mas por hora dá o parecer pela CCJ, pela constitucionalidade com emendas, e a gente ajusta o texto, inclusive incorporando a emenda apresentada pelo deputado Cozzolino. Então, o parecer é pela constitucionalidade com emendas. Obrigado. Pela Comissão de Servidores Públicos. Senhor presidente, parecer... Só um minuto, senhor. Questão de ordem, presidente. Concluindo por substitutivo. Obrigado. Deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, parecer ao projeto de lei número 3345/2024, que modifica o decreto-lei 05 de 1975, para dispor sobre a inadmissibilidade das provas ilícitas ou obtidas por meio ilícito no âmbito do processo administrativo tributário estadual e da outras providências. O parecer é favorável, senhor presidente. Obrigado. Pela Comissão de Tributação, Controle de Arrecadação Estadual e de Fiscalização dos Tributos Estaduais. Deputado Arthur Monteiro. Deputado Luiz Paulo. Presidente, independente das emendas que produzi, no mérito, voto favorável. Obrigado. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, presidente André Correia. Não posso, presidente. Esse não é meu, não. Deputado Alexandre Quinoclop. Favorável, CCJ. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo discussão, em votação, substitutivo CCJ. Alguém pediu para discutir? Eu, deputado Vinícius Cozzolino. Deputado Vinícius Cozzolino. Senhor presidente, eu gostaria inicialmente de parabenizar o deputado André Correia pela proposição, que é de suma importância, meritória, para a segurança jurídica do Estado do Rio de Janeiro. Nós precisamos atrair investimentos e, para que isso aconteça, nós precisamos dar segurança ao processo administrativo tributário. Então, fez muito bem o deputado André Correia em apresentar esse projeto
e também Vossa Excelência, obviamente, em pautá-lo. Mas algumas questões me trazem dúvidas. Por exemplo, o artigo 2º, que diz que todos os recursos terão efeitos suspensivos. Eu fico me perguntando se todos os recursos, no caso, né, aqui da Lei 8445, que é a lei que trata das contrapartidas dos benefícios fiscais, eles merecem ter esses efeitos suspensivos, uma vez que as empresas não apresentem a comprovação dos benefícios. Todos sabemos que a renúncia fiscal do Estado do Rio de Janeiro ela é uma renúncia maior do que o déficit do orçamento. E em relação ao artigo 3º, que fala sobre a modulação dos efeitos da decisão. Em relação a essa modulação, eu produzi uma emenda que foi apresentada para que o benefício fiscal ele cesse no momento em que for proferida a decisão final, porque eu entendo que isso vai de acordo com o Código Tributário Nacional, em seu artigo 116, quando ele fala sobre a consumação do fato gerador. E, nesse caso do artigo 3º, poderia, né, o comitê aí, gestor dos benefícios, modular os efeitos para mais 2 anos, mais 3 anos, enfim. Eu acho que o texto do artigo 3º, ele traz muita vagueza. Foi por isso que eu tentei falar com o autor do projeto e produzir essa emenda, mas eu confio amplamente na qualidade técnica, na experiência, na capacidade do deputado André Corrêa, que, antes de ser deputado, é auditor fiscal do Estado e traz aqui um projeto de suma importância para também somar com o empreendedorismo, com o desenvolvimento econômico do Estado, mas eu trouxe aqui essas ponderações que também acho que podem acrescentar e que são dúvidas ao projeto. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação substitutivo da CCJ, os senhores que em forma final de redação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai ao autógrafo. Em regime de urgência, em discussão única. Projeto de lei número 7440/2026, de autoria dos deputados Flávio Serafini e Guilherme Delaroli, que altera a lei número 4510, de 13 de janeiro de 2005, para ampliar o acesso dos estudantes aos estabelecimentos de ensino. Pendendo de parecer das comissões de Constituição e Justiça, de Educação, de Transporte, de Orçamento, Finanças, Federação Financeira e Controle, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, parecer é pela constitucionalidade com emendas. Aproveitar o ensejo de via o microfone à parte, parabenizar Vossa Excelência a condução do Colégio de Líderes. Obrigado. Pela Comissão de Educação, deputado Alan Lopes. Questão de ordem, presidente. Concluindo por substitutivo. Obrigado. Pela Educação, deputado... Acompanhe a CCJ, presidente. Obrigado. Pela Comissão de Transporte, deputado Rosenberg Reis. Deputado Renan Jordi. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Márcio Gualberto. Deputada Gisele Monteiro. Deputado Quinoclope. Com a CCJ. Orçamento, Finanças, Federação Financeira e Controle, deputado André Corrêa. Presidente, parecer favorável. Obrigado. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem mais queira discutir, encerrada a discussão, em votação substitutiva da CCJ.
Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai ao autógrafo. Para a declaração, senhor presidente. Para a declaração de voto, o autor, deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu quero saudar os estudantes que vieram aqui acompanhar a votação desse projeto e dizer para eles: o projeto acabou de ser aprovado. Esse é um projeto fundamental que enfrenta uma distorção que a gente tinha no direito à educação aqui no estado do Rio de Janeiro, que é o quê? A gente garante o direito ao transporte para o aluno ir até a escola, só que o aluno que precisa pegar 2 ônibus, ele fica a última semana sem ter como ir para a escola porque ele tem um limite de 60 viagens. Com a aprovação desse projeto agora, o número é ampliado para 88 viagens. Isso quer dizer o quê? Que o estudante que tem que pegar 2 transportes, deputado Anderson, por exemplo, o estudante da FAETEC, o estudante do IFRJ ou o estudante da nossa rede da Secretaria de Educação, ele passa a poder pegar os 2 ônibus e ir até o final do mês. Por que são 88? Porque a gente tem meses que tem até 22 dias úteis. Com isso, o estudante vai poder frequentar a escola, 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar, então 4 viagens por dia, todos os dias, e não vai chegar no momento da prova, no final do mês, e não tenho dinheiro para ir para a escola. Ou então vou ter que ir com o dinheiro do próprio bolso, e aí vai fazer o trajeto mais longo, porque o ônibus é o ônibus mais barato, é o único que ele consegue pagar, vai demorar 3 horas para chegar na escola. Então a gente consegue com isso ampliar, o estudante vai poder circular na cidade, ir para a escola, garantir acesso ao conhecimento, e isso é uma forma, sim, muito importante da gente garantir o direito à educação. Então, parabéns, estudantes, levem essa boa notícia para as escolas de vocês. Nós agora temos que pressionar para que o projeto seja sancionado o mais rápido possível, vire lei, e aí todo mundo vai poder usufruir. Aqui é o primeiro passo. A Alerj aprovou. O segundo é o governador aprovar e vamos trabalhar para que isso aconteça na semana que vem. Então, parabéns a quem luta, porque quem luta conquista. Obrigado, presidente, por nos ajudar com esse processo, com essa batalha para garantir o direito à educação. Presidente, Deputado Quinoclop. eu queria parabenizar Vossa Excelência, que é um dos autores do projeto. De fato, a gente precisa não só auxiliar, mas dar todas as estruturas para que os estudantes possam desenvolver o seu conhecimento e amanhã serem profissionais de bem. Inclusive, eu estou vendo aqui diversos estudantes que só em se mobilizarem de estar aqui já é um avanço. Agora fica aqui uma sugestão com relação às faixas. Mexeu com o estudante, mexeu com Satanás. Não faz isso não. Não faz isso não. Falar de Satanás, vocês trazem para vocês uma coisa muito ruim. Não precisa disso. Então, quero aqui mais uma vez parabenizar, mas tira esse nome daí. Só como aprendizado. Obrigado, presidente. Deputada Renata. Senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, parabenizar a iniciativa do deputado Flávio Serafini e do nosso presidente Guilherme Delaroli por esse projeto que, na verdade, é uma vitória da luta dos estudantes do estado do Rio de Janeiro. É uma vitória que a gente acompanhou, inclusive, nesse processo de reivindicação. Afinal de contas, como diz também uma das faixas levantadas aqui, estudar não pode ser privilégio. Então, nesse sentido, falar de acesso, falar de democratização ao acesso a estabelecimentos de ensino é central. Eu, inclusive, senhor presidente, tive a oportunidade, quando eu estudei em Barcelona, de ter um T-Jovem. Esse T-Jovem era um transporte que dava direito aos estudantes a irem em todos os estabelecimentos, desde educacionais como culturais. Então, falta isso de maneira concreta para os nossos estudantes do estado do Rio de Janeiro, mas essa é uma vitória que é da luta desses estudantes que nunca recuaram diante dos seus direitos. Então, parabenizando a vocês, mas em especial parabenizando aos estudantes que lutaram por essa vitória. Obrigada, presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente, para declarar voto e já pedir aí aos autores a coautoria,
primeiro parabenizar pela iniciativa, né, de fazer a alteração dessa lei e ampliar o acesso dos estudantes ao estabelecimento de ensino. A educação, deputados e deputadas, deputados Mink, que está me olhando aí com olhar bem... olhar 48, solidário. O acesso à educação é importantíssimo. Ontem eu falava sobre isso, hoje também, em uma entrevista, eu falava sobre essa questão do acesso à educação, que é fundamental. Na minha época, infelizmente, a gente não tinha muitas coisas que possibilitassem os alunos, como a meia passagem e tudo mais. Hoje a gente tem o mínimo e precisa ampliar com projetos como esse. Os estudantes precisam ter acesso à educação, porque a educação é transformadora. Eu vim de família pobre e foi através da educação que eu encontrei a saída para muitas situações. Então, possibilitar aos estudantes o maior acesso à educação é mais do que digno. Eu costumo dizer que isso se trata de direitos humanos para todos os indivíduos. Parabéns aos estudantes, vocês se organizaram, estão aqui, e a gente fica muito feliz de ver, deputados e deputadas, a possibilidade, porque é muito triste e traumático. Eu estou vendo ali um cartaz dizendo: queremos chegar na escola, não desistir de lá. Muito bom. É isso que acontece. Por não ter o transporte que os possibilite chegar, acaba desistindo, mas não é isso que o estudante quer. Muitas das vezes são criticados, abandonou, deixou a escola, mas como se não tem transporte que dê acesso para que esses estudantes continuem, de fato, acessando a educação, e uma educação que eles têm direito, uma educação que todos os estudantes têm direito. Então é muito digno a gente ver projetos como esse, que possibilita a nossa juventude estar dentro das escolas, poder sonhar, porque estudar é sonhar, estudar é poder ter a possibilidade de sonhar em chegar numa universidade, numa faculdade e poder fazer aquilo que eles desejam e que é um direito. Garantir esse direito, esse acesso é importantíssimo. Então, parabéns, presidente. Já peço a coautoria e que os nossos estudantes tenham mais políticas públicas que os possibilite estar dentro das escolas, que tudo aconteça, que o mecanismo e a engrenagem funcione para que os estudantes possam estar nas escolas. E não falo isso para receber aplausos, deputado Mink, deputados aqui presentes. Falo isso enquanto professora, falo isso enquanto estudante que andava 2 horas a pé para acessar a escola. Hoje, graças a Deus, eu consegui superar isso, mas eu sei o quanto é difícil. Fiquei doente muitas vezes porque tomava chuva, pegava chuva, adentrava de bolsões de água para chegar até a escola por não ter transporte. Então é muito ruim. Eu digo isso como algo que eu vivi na minha vida. Não ter transporte para chegar à escola é muito difícil. Nem todo mundo vai aguentar este processo e a gente precisa ofertar um processo mais digno para todos os estudantes. Parabéns, presidente. Eu peço aí a coautoria. Para discutir Deputado ou para Mink. declarar? Para discutir. Para discutir. É declaração de voto. Declaração de voto. Tá bom. Declaração. Então, estou aqui na frente, Presidente. aqui, presidente. Declaração de voto é 1 minuto, hein? Um minuto. É 1 minuto. Presidente, Eu tava na sua... queria parabenizar o deputado Flávio Serafini, Vossa Excelência, por esse projeto. Aliás, é um projeto que uniu pessoas de campos políticos diferentes. Queria parabenizar os estudantes que lutam pelos seus direitos. Lembrar, presidente Delaroli, lá atrás, eu fui autor da lei do passe livre para os estudantes, passe livre intermunicipal. Isso comprovadamente reduziu a evasão escolar. Claro, imagina uma família que tem 3, 4 filhos. Vai pagar todo dia passagem para ir e para voltar, deputado professor Josemar? Muitos não vão conseguir. Então, o passe livre, senador Marquinho, reduziu a evasão escolar. Depois a gente ampliou essa lei para o ensino técnico. E agora
vocês, com esse projeto 7440, ampliam o acesso dos estudantes. Portanto, queria parabenizar e dizer que isso está no caminho de combater a evasão escolar, que é muito importante. Obrigado, deputado Mink. Professor Primeiro, saudar Josemar. os autores por este projeto apresentado e dizer que os estudantes têm que ter o direito ao seu acesso à educação. O nosso país tem um déficit educacional com os nossos jovens, com toda a juventude. Então, fica aqui a minha saudação e peço também coautoria ao projeto. Senhor presidente, boa tarde. Para declarar. Para a declaração de voto, deputado Anderson Moraes. Presidente, boa tarde. Satisfação imensa poder estar aqui no plenário hoje, receber os queridos jovens e estudantes, poder participar da aprovação desse projeto tão importante, projeto esse que garante, né, a mobilidade dos nossos estudantes. E aí, presidente, quando a gente vê os autores do projeto, a gente percebe que muitas pessoas querem um caminho bom para o nosso Brasil. Claro que cada um respeitando o seu caminho, mas sabemos que as pessoas querem o bem, porém cada um escolhe um caminho. E aí, quando eu vejo na autoria do projeto, deputado Flávio Serafini, que tem uma posição aqui bem forte aqui na esquerda, e a gente vê o presidente da Assembleia Legislativa, Guilherme Delaroli, que é um cara totalmente de centro-direita, unidos nessa pauta, sem dúvida nenhuma, não tem como a gente não votar. Os estudantes merecem sim ter a dignidade de poderem frequentar as escolas, e para isso nós sabemos que muitas das vezes o transporte público dificulta o caminho deles. E claro que eu não vou deixar de mencionar aqui o fato de eu ter acabado de passar pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, onde esse projeto também beneficiará os estudantes da FAETEC, da CCERJ. Nós sabemos da evasão escolar que acontece muitas das vezes por conta das condições financeiras que eles não têm de poderem frequentar as escolas, e esse projeto visa a gente reduzir essa evasão escolar. E não vou deixar também aqui de aproveitar o momento para poder reforçar aquilo que eu penso. Eu estive como secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, e mesmo tendo a posição forte que eu tenho, né, no campo da direita, isso não me dá o direito de, dentro das escolas, eu ir ali e colocar na cabeça daqueles jovens aquilo que eu acredito. Então, eu aproveito a oportunidade para os jovens que estão nas galerias, que não aceitem que seus professores venham colocar ideologias em suas mentes. Até porque o que vai ser necessário para os estudantes e o que eles têm, condições de aprender dentro das instituições de ensino é português, matemática, geografia, história, ciência, matérias que são pertinentes a fazerem com que eles se tornem no futuro grandes profissionais. E aqui, mais uma vez, parabenizar aqui o nosso presidente, Guilherme Delaroli, pelo projeto. Parabéns, presidente. Obrigado, deputado Anderson. Declaração de voto, senhor presidente. Tive a honra de assinar a posse de Vossa Excelência hoje. Te agradeço, desde já manifesto meu carinho pelo trabalho que Vossa Excelência vem desempenhando nessa casa. Quero agradecer aos meus pares. Anderson falou que quem agradece é ele, tá? Agradecer aos meus pares que durante esses 2 anos de exercício, mas ainda na suplência, foram sempre muito carinhosos, respeitosos e me mostraram e me deram a oportunidade de dividir esse plenário com vocês com todo respeito e com toda boa vontade, me ensinando cada passo. Hoje, transformo, né, por conta dos acontecimentos que se sucederam, o meu mandato se transforma em titularidade, mas não por isso deixo de agradecer e deixo de continuar pedindo o carinho, o respeito e a orientação daqueles que, inclusive, já estão aqui há mais tempo, me conduzindo e me orientando a ser um deputado, né, que, pelo que a gente vem realizando, creio eu, que à luz daqueles 36.343 eleitores me fizeram e se orgulham do trabalho que venho realizando. Então, desde já, agradeço a todos vocês, a você, presidente, e aos 36.343 eleitores. E dizer... Acabou?
E para a declaração de voto, senhor presidente, queria aproveitar, parabenizar a Vossa Excelência, que de forma muito acertada é autor, junto com o deputado Flávio Serafini, um projeto que, obviamente, fortalece e exalta a condição do estudante. Estudante esse que, sem dúvida nenhuma, será o futuro do nosso Estado, o futuro do nosso país. Mas quero aproveitar, inclusive, essa oportunidade, senhor presidente, e manifestar o meu repúdio, o meu veemente repúdio a um deputado dessa casa. Muitas vezes dizem que a universidade, senhor presidente, deve ser o lugar da pluralidade, da diversidade e do debate honesto de ideias, em especial uma universidade. Mas esse deputado, senhor presidente, de forma vil, infame e covarde, agrediu um estudante que promovia o debate. E aqui não tenho medo de falar o nome, não. Deputado professor Josemar, de forma vil, infame e covarde, por trás, agarrou o pescoço de um estudante, retirando dele a dignidade, o respeito e aquilo que mais importa, o debate e a pluralidade de ideias. Quero aqui manifestar o meu repúdio, dizer que o nosso partido, o Partido Liberal, estará representando contra esse deputado covarde que, de forma vil, infame, agrediu um estudante dentro de uma universidade. É um covarde, é um impune e a gente não vai deixar isso passar em branco. Quero representar e pedir o seu carinho para analisar de pronto já a nossa representação. Obrigado, deputado Renan Jordi, deputado professor Josemar. Primeiro, eu acho que qualquer partido, qualquer espaço tem direito a fazer representação contra qualquer membro aqui dessa casa. Mas, primeiro, o deputado que me antecedeu, ele perde qualquer tipo de narrativa, visto que é um deputado que fez barbaridades do ponto de vista da violência, inclusive aqui nessa casa e fora dela, durante o Carnaval e outras atividades. Então, já vindo de quem vem, a gente já vê que a coisa é equivocada. Segunda questão é sobre a própria fala do deputado. Não existia ali um estudante da UERJ e ali estávamos numa atividade aonde foi organizada num debate aberto, livre, na qual alguns foram lá nos provocar. É importante que se diga que nós eu inclusive vou à justiça para dar resposta àqueles que estão na internet me caluniando, e quero dizer também que nós não toleramos qualquer tipo de prática fascista, intimidatória e de provocação aos debates políticos. Quero dizer que outros deputados dessa casa tiveram situações de violência, inclusive maiores, e nós efetivamente tratamos no campo político. Estou aberto ao esclarecimento dentro de uma possível comissão de ética, estou aberto ao debate político acontecer de forma real e efetiva, mas não estamos aqui para ter tratamentos desiguais e sem medidas reais e concretas. Quero dizer isso nesse momento e do mais, quero dizer inclusive que alguns vídeos que circulam na internet terão a resposta adequada dentro do plano, dentro da própria discussão judicial, que é lá o espaço que eu vou fazer também a minha defesa. Obrigado, deputado Anderson Moraes. Senhor presidente, só para agradecer aqui a presença do vereador Chagas Bola, do município do Rio de Janeiro, do nosso querido amigo Rafael Satier, também vereador da cidade do Rio de Janeiro, dois caras que, sem dúvida nenhuma, têm um caminho gigante a percorrer na política. Eu tenho absoluta certeza que todos dois nós vamos ver aí num futuro bem próximo. O vereador Poubel também. Esses três aí que nós vamos ver aí num caminho, dentro de pouco tempo, um caminho longevo na política, onde eu tenho certeza que vão chegar em altos cargos eletivos dentro do nosso país. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Deputado Douglas Ruas. Meu colega deputado Anderson Moraes aqui tomou o meu registro que eu queria fazer. A parte da bancada do PL na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, que estão aqui presentes, vereador Poubel, vereador Rafael Satier
e o vereador Chagas Bola, e também presente, como o senhor já anunciou, o presidente da Câmara de Vereadores da cidade de São Gonçalo, onde eu resido, meu amigo vereador Piero Cabral. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Gostaria de registrar a presença também Luiz da Papelaria, vereador do município de Areal. Sejam todos bem-vindos a essa casa. Senhor presidente. Anuncio, em tramitação ordinária, segunda discussão, redação do vencido a ser emendado. Projeto de lei número 2476-A de 2023, de autoria da deputada Renata Souza, que institui o programa de apoio à maternidade nas universidades, que dispõe acerca das diretrizes gerais para o acolhimento das gestantes puérperas e mães de crianças e adolescentes em ambientes universitários. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido a ser emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Para declarar, Para a declaração de voto, deputada Renata. Senhor presidente, trata-se de um programa de apoio à maternidade nas universidades e que dispõe também acerca de diretrizes gerais para o acolhimento das gestantes, puérperas, mães de crianças e adolescentes. A gente sabe que todo o debate com relação às mulheres na ciência tem que ser precavido também dessa situação que todas nós mulheres estamos colocadas, de podermos ser mães. Então, nesse sentido, é central que essas universidades, o espaço da produção do saber e do conhecimento, tenha a possibilidade de acolhimento. E esse é um projeto muito completo, senhor presidente, porque trata também das questões do abono às faltas ou de ampliação dos prazos para a entrega de trabalhos, né? A gente está falando desde trabalhos de conclusão de curso, a trabalhos do mestrado, do doutorado, ou seja, dissertações e teses de doutorado. Então, nesse sentido, é de muita relevância a gente garantir que essas mulheres tenham também não só a sua especificidade atendida, né? Afinal de contas, muitas vezes essas mulheres vão precisar fazer a sua licença maternidade e os prazos terão que ser estendidos. Então, esse é um programa geral atendendo ao pedido das mulheres universitárias, acadêmicas, grupos da UFRJ, da UERJ, da UF, grupos da Unirio, que vieram à procura do nosso mandato, inclusive com audiência realizada pela Comissão da Mulher, também nessa escutativa. Então, nesse sentido, é uma vitória das mulheres garantir que elas possam ter em plenitude a sua atuação. E aí são mulheres, senhor presidente, que muitas das vezes estão em duplas, triplas jornadas de trabalho, tendo que cuidar das crianças dentro de casa, inclusive, cuidar da própria casa. Então, o que a gente faz aqui é nada mais, nada menos do que justiça a essas mulheres, garantindo que essas mulheres possam levar os seus estudos, as suas pesquisas à frente e que elas possam também ser valorizadas por isso, porque, afinal de contas, elas se desdobram em milhões para conseguir chegar nesse lugar. E aí, senhor presidente, no bojo desse projeto, eu também não poderia deixar de dizer aqui e ressaltar da importância que a gente tem hoje, votando na CCJ do Congresso Nacional, o fim da escala 6x1, ou seja, 6 dias de trabalho e apenas 1 dia para descanso, para o lazer, para levar o filho no hospital, para ter alguma coisa em termos de educação. Então, o fim da escala 6x1 é uma necessidade trabalhista. Hoje, teve uma pesquisa que demonstrou que mais de 70% da população brasileira apoia o fim da escala 6x1. E, Carlos Minques, quando a gente vai ver uma faixa etária, aqui a gente tinha os estudantes há pouco tempo, entre 15 e 40 anos, o apoio sobe para mais de 80% pelo fim da escala 6x1. Ou seja, desde os últimos 50 anos de lei trabalhista, é fundamental que o fim da escala 6x1 seja uma nova era para a classe trabalhadora no nosso país, que possa ter o seu trabalho também em plenitude. E quando a gente fala da escala 6x1, é uma maioria, de novo, senhor presidente, de mulheres negras, de favelas e periferias. Então, a gente precisa, e a população, e esse é um chamado à população, pressionar o Congresso Nacional, pressionar o presidente
Hugo Mota, porque essa é uma iniciativa do nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva, junto com o movimento Vida Além do Trabalho, que está articulando toda a classe trabalhista para que a gente possa ter o fim da escala 6x1. Então, também é uma vitória, porque, afinal de contas, o presidente Lula colocou em regime de urgência. Se esse projeto não for votado em 45 dias, toda a pauta do Congresso Nacional será trancada. Então, nesse sentido, é o presidente Lula também tomando posição em defesa da nossa classe trabalhadora. Então, fim da escala 6x1, venceremos, senhor presidente. Obrigada. Para declarar, presidente. Para a declaração de voto, deputado Domingues. Presidente, queria parabenizar a deputada Renata Souza por esse projeto tão importante, que ela determina diretrizes para acolhimento de gestantes, puérperas e mães no ambiente universitário. Eu tenho um projeto também sobre não penalizar as pesquisadoras pela maternidade. Ele tinha muitos pontos em comum com esse da deputada Renata Souza, que era anterior. Portanto, houve um parecer tirando todos os pontos comuns. Eu iria emendar esse projeto. A deputada Renata Souza me explicou que o projeto estava em segunda votação e não convinha receber emendas e, portanto, nós não emendamos. Então, o projeto nosso, que tem alguns pontos que não estão nesse, vai seguir tramitando. Se o da deputada Renata Souza virar lei, a gente espera que vire lei, vai virar, a gente vai fazer o cúmplice dessa lei, a gente vai modificar o nosso que está tramitando e vai passar a ser um que adenda à lei, que já vai ser lei, então, o atual projeto 2476. Então, por isso, não apresentamos emenda de comum acordo, vamos esperar virar lei, e o nosso projeto, que tem alguns pontos que não estão nesse, vão virar adendos à lei, que a gente espera que seja sancionado o mais rápido possível. Me põe à disposição da combativa deputada Renata Souza por cúmplice dessa importante lei que olha as puérperas, gestantes e mães no ambiente universitário. Anuncio em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de Lei 6049-A de 2022, de autoria do deputado Gustavo Tutuca, que declara como patrimônio imaterial de interesse turístico, esportivo e de desenvolvimento econômico e social o aerodesportivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrar a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a autógrafo. Projeto de Lei número 383-A de 2023. De autoria dos deputados Anderson Moraes, Marcelo Dino, Zélio Monteiro, Tia Júlia, Dionísio Lins e Sara Pôncio, que altera a Lei número 8.043, de 4 de julho de 2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade de registro de denúncia de maus tratos contra os animais na forma que menciona. Em discussão. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, deputado Anderson Moraes. Senhor presidente, é com enorme satisfação que trazemos mais uma vez essa matéria, que protege aqueles que não têm voz, nossos pets. Esse projeto visa nós modernizarmos a denúncia, dando efetividade e proteção aos pets. Sem dúvida nenhuma, o Parlamento Fluminense tem a honra de avançar numa pauta que atende diretamente ao clamor popular. E o que nós queremos aí é muito simples. Na modernização, nós queremos criar um canal direto das clínicas, das veterinárias, das clínicas PET, das veterinárias, uma conexão direta com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, para que a gente possa trabalhar na identificação dos maus tratos aos animais e que a gente possa, o mais rápido possível, com isso, tirar das ruas as pessoas que não têm a dignidade humana de poder viver na sua plena liberdade. Portanto, aqui já agradeço aos nossos pares que trabalharam conosco esse projeto. Projeto eu abri a coautoria, onde diversos deputados já estão conosco. Permanece essa coautoria aqui à disposição de todos os deputados dessa casa.
e agradecer a todos os pares pelo voto e pela aprovação desse projeto tão importante. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Mink. Presidente, eu queria um minuto só da sua atenção e dos colegas, que é sobre a questão das emendas parlamentares. Então, peço atenção para todos vocês, são 2 pontos diferentes. O seguinte, o Tribunal de Contas, o TCE, pediu que houvesse um portal da transparência, aquela discussão no Congresso com o ministro Flávio Dino, igual aqui, e parou um monte de questões por causa desse portal. A Secretaria de Planejamento e de Gestão fez o tal portal, está feito isso, portal da transparência das nossas emendas. Todos nós somos favoráveis a isso. Ninguém tem, ao contrário, a gente quer divulgar as nossas emendas, que são boas, são completamente rastreáveis, identificadas, e são muito pequenininhas, mas dão jeito. Então, presidente, o Tribunal de Contas, ele fez uma exigência e a Secplan cumpriu a exigência, mas então o tribunal tem que se manifestar claramente que a exigência foi cumprida e que não há nenhum problema a respeito disso. Nós vamos falar com o presidente Márcio Pacheco, nós temos aqui um ilustre companheiro, que é o Fred Pacheco, que nos vai ajudar nessa missão de resolver isso. E a segunda pendência, presidente, era da PGE, que levantou uma dúvida em relação ao período eleitoral e se nós poderíamos fazer repasses a municípios ou entidades da sociedade civil em ano eleitoral. Isso foi devidamente esclarecido. Pode haver repasse para entidades da sociedade civil. Não pode haver durante 3 meses, deputado Marcelo Dino, deputada Tia Ju, apenas durante 3 meses antes da eleição, não pode haver repasse a fundo perdido para uma prefeitura. Isso está, portanto, solucionado. Mas é bom que isso fique claro para todo mundo, que algumas secretarias continuam represando as emendas, sem saber que a PGE já explicou claramente que não há empecilho apenas para a prefeitura, não para ONGs ou CIPs, e essas só 3 meses. E o outro do portal da transparência já foi resolvido, mas o TCE não informou ainda as secretarias que essa pendência já foi solucionada. Então era essa a minha questão de ordem, porque todos nós temos interesse nisso, todos os deputados, independente de partido, de posição, de que as emendas aconteçam e que sejam transparentes e que cheguem ao seu destino final. Portanto, esses 2 óbitos estão resolvidos, mas isso não foi informado ainda às secretarias. Isso é muito bom, pegando um gancho de Vossa Excelência, que eu mandei verba para comprar uma ambulância para Duque de Caxias, mesmo sendo oposição à cidade de Duque de Caxias. E até hoje a ambulância não chegou. Mas não é oposição à população. A população não. Questão de ordem, presidente. Pode falar, vai falando. Senhor presidente, primeiro eu quero parabenizar o autor, aonde estou ombreando junto com ele, esse projeto tão importante. Quando nós falamos do PET, eu que estou como presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais, eu fico muito feliz e estar compartilhando com ele cada vez mais, dando possibilidade para aquelas pessoas que realmente têm um carinho, um apreço pelos animais, e isso facilita muito. Muitas das vezes as pessoas não querem se deslocar ou têm dificuldade, então isso vai fazer com que realmente as denúncias possam chegar cada vez mais à Polícia Civil. E quero aproveitar, pegar o gancho e falar que, salvo se eu estiver enganado, foi sexta-feira. Eu estava ali em Nova Iguaçu, corto meu cabelo ali, e aí me pediram para ir até Queimados, para ver uma questão que aconteceu. Um amigo me passou um vídeo em que um servidor público com um trator passou por cima de um cachorro. Ele viu, um cachorro comunitário, ele viu, olhou e foi embora. Agora, o pior de tudo é que um vereador chamado Branco, tem um pseudônimo de Branco lá, contestou o que eu fiz, a queixa-crime. Eu acho que ele ficou aborrecido porque eu falei o nome do prefeito, perguntando quais seriam as atitudes que ele iria tomar.
Esse vereador, no mínimo, esse tal de Branco, deve ser um puxa-saco do Glauco Kaiser. Infelizmente, tenho certeza disso. E ele falou que é um senhor de 66 anos, que fosse de 70, de 80, que fosse de 20, que fosse de 30. No momento em que você cometeu qualquer tipo de ilícito, você tem que pagar, independente do que seja. Eu sou policial. Aí, por ser policial, não pode ser preso um policial? Constantemente isso acontece. Agora, o que não dá é proteger quem agiu errado. E aí falaram uma série de coisas que eu vou estar apurando e estou cobrando a Polícia Civil o quanto antes uma solução com relação a isso. E eu espero que o prefeito tome uma atitude. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, para declarar o voto no projeto de lei 383A de 23, que eu também sou coautora, o deputado Anderson Moraes, ele abriu essa coautoria, e esse projeto fala sobre a obrigatoriedade de registro, de denúncia de maus tratos contra animais da forma que menciona. Isso significa a inclusão de casas veterinárias, de parceiros da rede de proteção ao maus tratos dos animais, onde as pessoas vão poder chegar ali e fazer as suas denúncias, denunciar os maus tratos, principalmente quando as pessoas têm dificuldade de chegar até uma delegacia e registrar esses casos de maus tratos aos nossos pets, né? A todos. Hoje é impossível, principalmente quem mora em prédios, que vê quantas denúncias a gente acaba vendo da janela do nosso apartamento. A gente vê a pessoa com uma vassoura, batendo no cãozinho, jogando o gatinho na parede. Ora, isso é desumano, isso é de pessoas sem alma, desalmada. Porque se você não tem carinho e não gosta de pet, doe esse pet. Eu tenho dois, eu tenho um gato e um cachorro. E os dois eu não comprei, eu sou contra a venda de animais, que eu sei que algumas pessoas ficam chateadas com isso, mas eu sou contra a venda de animais, a comercialização dos animais. Eu adotei esses dois bichinhos, eu tenho uma cadela e um gato. E o meu gato, que é espírito de gato mesmo, ele começa a arranhar sofá, cadeira, mesmo com arranhador. Eu só chamo a atenção dele e ele já aprendeu. Eu falo, não pode, ele já para. Agora, quando eu não estou em casa, ele faz a festa, né? Faz parte também. Mas isso não nos dá o direito de bater no bicho, de espancar o animal. É o espírito dele, o gato faz isso. E o cachorro late. As pessoas ficam irritadas porque o cachorro está latindo e quer bater no cachorro. Ora, cachorro late, gente fala. É a fala do cão. E a pessoa, deputado Pobel, quer bater no cão porque o cão está latindo. Então a gente vai bater na pessoa quando ela está falando também? Porque o latido é a fala do cão. Então isso é muito maravilhoso, a gente poder possibilitar a sociedade de fazer suas denúncias, ter mais acesso. Todo lugar tem um pet, tem um local de banho desses animais e poder fazer suas denúncias será muito importante para a proteção. Deixa aqui o recado, se você não gosta, não tem paciência, doe esse animalzinho. Doe porque tem muita gente querendo e amando e cuidando. Então, se você não gosta, doe, porque as denúncias vão ser mais fáceis agora de serem feitas. Muito obrigada, senhor presidente. Presidente, eu queria aqui exaltar e parabenizar os autores do projeto, de antemão, pedir coautoria. Até porque eu amo os animais, tenho pets, tenho animais de grande porte. E fazendo jus à pessoa que eu conheci e exerce uma função com maestria na cidade de Búzios, na cidade de Búzios nós temos o vereador Tony Russo, um grande defensor da causa animal, grande defensor. Então eu quero parabenizá-lo. Vem sofrendo algumas covardias naquele município, perseguições, mas eu quero dizer o seguinte, que para que ele não desista, para que ele continue exercendo a função dele com maestria. Esses dias mesmo, presidente, nós recebemos uma denúncia de um cãozinho, do cachorrinho, que foi agredido gratuitamente por um meliante, por um vagabundo. Ele entrou em contato comigo, nós estivemos na residência, resgatamos, né, esse cãozinho, a cadelinha, e conseguimos indiciar
o vagabundo que agrediu, que tacou a cadelinha no chão e que de forma gratuita, e fez isso diante de várias mulheres. Mas aí, presidente, a gente fica se colocando, muitas das vezes, como Tia Ju disse aqui, a gente acaba querendo fazer justiça com as próprias mãos, porque trata-se de vida, não deixa de se tratar de vida, né? Um ser humano que não gosta de um pet, que não tem amor por um bicho, por um animal, não tem amor por si próprio. E aí nós fiscalizamos, fomos lá, resgatamos essa cadelinha. E pegando uma parte, já que eu estou falando do vereador Tony Russo, é um vereador que exerce a sua real função parlamentar, fiscalizando, cobrando e denunciando. Infelizmente, o prefeito de Búzios tem medo das fiscalizações. O prefeito ingressou com uma ação para impedir as fiscalizações desse edil na cidade de Búzios. Vereador esse que eu tenho o prazer de fiscalizar todas as vezes que tivermos indícios de irregularidade. Ora, uma das principais funções parlamentares, seja ela no âmbito municipal, estadual e federal, é o controle externo das contas públicas, é a fiscalização. Prefeito de Búzios, Alexandre Martins, quem não deve, não teme. Se você é tão correto como você publica nas suas redes sociais, como você abre a boca para falar para a população buziana, por que o senhor teme as fiscalizações do vereador Tony Russo, do deputado Paul Bel? Ora, nós mostramos a realidade. Nós mostramos a ausência de medicamento da rede básica no município de Búzios. E tanto estávamos certos que no dia seguinte, o senhor prefeito de Búzios mandou encher as prateleiras de todas as unidades básicas que nós estivemos fiscalizando. Fez um contrato às pressas, presidente, de 20 milhões, abriu um edital, perdão, de 20 milhões no dia seguinte das nossas fiscalizações para aquisição de medicamento. Ou seja, a gente leva para as fiscalizações as denúncias que chegam em nossos gabinetes, as denúncias que chegam para a gente, que é um clamor da população. E aí, o prefeito de Búzios, o prefeito Alexandre Martins, o prefeito ingressou com uma ação pedindo indenização financeira, indenização ao vereador e querendo proibir as fiscalizações. Prefeito, tome vergonha na cara. Quem não deve, não teme. Senhor presidente, pela ordem. Primeiro dizer que Vossa Excelência fica muito bem aí nessa cadeira. Combina com Vossa Excelência. E dizer agora, como filiado ao PL, ao Partido Liberal, a alegria que eu tenho de observar aqui durante toda a sessão plenária, como já foi dito anteriormente, a bancada do PL na Câmara Municipal, vereador Satier, vereador Chagas Bola, vereador Paul Bel e o líder do PL na Câmara Municipal, meu irmão, vereador Rogério Amorim. Obrigado pela presença. A gente já tem quórum para deliberar, e aqueles que andam falando bobagem por aí, deliberar matéria pertinente contra esse desgoverno da Prefeitura do Rio de Janeiro, que está destruindo e entregando a cidade à desordem. Parabéns à Câmara Municipal, meu irmão, líder, vereador Rogério Amorim. Obrigado, deputada, por permitir a fala. Imagina. Pela ordem, muito brevemente, presidente, queria só utilizar aqui para parabenizar a aprovação do projeto de lei 2476A de 2023, da deputada Renata Souza, e também no bojo da mesma discussão, embora os objetos sejam bastante distintos, a aprovação da Lei 7440 de 2026, né, do deputado Flávio Serafini, que amplia o acesso dos estudantes a determinados estabelecimentos, e a lei da deputada Renata Souza, que estabelece a política de cuidados para gestantes no âmbito da universidade. Leis importantes que entendem que os estudantes, particularmente os estudantes universitários do Estado do Rio de Janeiro, precisam da atuação dessa casa para que eles consigam concluir o ensino superior e, obviamente, isso demonstra a necessidade, presidente, da gente pensar políticas públicas amplas para o sistema de ensino, pesquisa e extensão, para o sistema de ciência e tecnologia do Estado do Rio de Janeiro, particularmente políticas de assistência, reconhecendo as especificidades do corpo social das universidades, particularmente dos mais frágeis, que são os estudantes, né? Queria também aproveitar o pequeno, pela ordem que Vossa Excelência me concedeu, para mobilizar a população do Brasil e aqui os deputados do Estado do Rio de Janeiro que se comprometam com a celeridade da tramitação do projeto de lei enviado pelo presidente Lula, que põe fim à jornada exploratória
que é a escala de trabalho 6x1. Não só isso, presidente. O projeto de lei de autoria de Érica Hilton também está tramitando e, salvo o melhor juízo, hoje seria votado em uma das comissões do Congresso Nacional. É importante porque é o clamor do povo, porque já há reconhecimento de que a escala 6x1 ela impede a vida plena das trabalhadoras e dos trabalhadores, ela é aquilo que tem se dito recentemente, o estabelecimento da escravidão contemporânea, a redução brutal das cidadãs e dos cidadãos à situação de proletários, hiperexplorados, para garantir o lucro do patronato, lucro esse que cada vez menos, por conta das altíssimas taxas de juros, tem se convertido em mais investimento, em melhoria do ambiente, inclusive de negócios, do carreamento do aumento de salários e da abertura de postos de trabalho. Por isso, no nosso entendimento, acabar com a escala 6x1 é bom para todo mundo e por isso que a população fluminense, as deputadas e os deputados desse Estado precisam se comprometer com essa matéria. Obrigada, presidente. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendada. Projeto de Lei 4965-A de 2021, de autoria da deputada Tia Ju, que inclui na rotina escolar das instituições de ensino público e privado a coleta de informações sobre violência doméstica e familiar sofrida por mães de alunos matriculados. Pendendo de pareceres da Comissão de Constituição e Justiça. Deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, o parecer é prejudicado à emenda 1 e contrário à emenda 2. De Educação, deputado Alan Lopes. Deputado Alan Lopes. Deputado Vitor Júnior. Deputado Flávio Serafini. Projeto de Lei 4965-A de 2021, que inclui na rotina escolar das instituições de ensino público e privado a coleta de informações sobre a violência doméstica e familiar. Favorável ao projeto e favorável às emendas de plenário. Comissão de Defesa do Direito da Mulher, deputada Renata Souza. Senhor presidente, trata-se do projeto de lei da deputada Tia Ju, que inclui na rotina escolar das instituições de ensino público e privado a coleta de informações sobre violência doméstica e familiar sofrida por mães de alunos matriculados. Esse é um projeto super importante que garante também que o ambiente escolar possa fazer, inclusive, o debate sobre a questão de gênero, a violência contra a mulher e toda a lógica de tentativa de invisibilizar, violentar as mulheres. Então, começa pelas mães desses alunos que muitas vezes apanham dentro de casa e esses alunos vêm ou se não seguem um ciclo de violência também, a gente tem a oportunidade de comprometer a escola também nesse processo. Inclusive, senhor presidente, essa semana eu estive reunida com a secretária de Educação, a Luciana Calaça, com quem falei de uma parceria que a gente pode fazer entre a SEDUC e a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que tem uma cartilha sobre violência contra a mulher, violência doméstica, para que a gente possa levar às escolas também. Tem um debate importante já aprovado no Congresso Nacional da Maria da Penha vai às escolas, exatamente trazendo a Lei Maria da Penha, que é uma das leis mais eficazes do mundo, que possa ser de conhecimento também no ambiente escolar. Então, esse é um projeto super importante e o nosso parecer é favorável ao projeto e favorável às emendas de plenário. Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado Márcio Gualberto.
Deputado Carlos Augusto. Deputado Carlinhos BNH. Deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, acompanha a CCJ. Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado André Correia. Deputado Carlos Macedo. Deputado Alexandre Quinoploc. Deputado Renato Miranda. Deputado Luiz Paulo. Deputada Zeidan. Deputado Vinícius Cozzolino. Deputado Rodrigo Amorim. Acompanha a CCJ, presidente. Com os pareceres emitidos, votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça das emendas de plenário. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Promulgação, emenda de comissão. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votação da redação do vencido assim emendada. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 3780 de 2024, de autoria do deputado Tiago Gagliasso, que institui a distribuição gratuita de próteses mamárias externas para mulheres mastectomizadas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela juridicidade com emendas e de defesa dos direitos da mulher favorável. Pendendo de pareceres da Comissão de Saúde, deputado Pedro Ricardo, deputado Vitor Júnior, deputado Felipe Poubel. Presidente, acompanha a CCJ, presidente. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado André Correia, deputado Carlos Macedo, deputado Alexandre Quinoploc, deputado Renato Miranda, deputado Luiz Paulo, deputada Zeidan, deputado Vinícius Cozzolino, deputado Rodrigo Amorim, deputada Renata... Rodrigo Amorim, desculpa. Acompanha a CCJ, presidente. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo... Questão de ordem, presidente. Então, esse projeto, explicando até para quem nos assiste na TV Alerj, o Rio de Janeiro tem, por ano, mais ou menos, uns 10 mil casos do câncer de mama, onde, muitas das vezes, a retirada do seio é obrigatória. E essa prótese, na verdade, ela não é o silicone, a reconstrução, segundo a lei federal, que era a obrigatoriedade do Estado oferecer. Porém, a gente sabe que apenas 20% dessas mulheres, segundo dados da CBM Alerta, apenas 20% das pacientes do SUS têm acesso a essa reconstrução mamária após a mastectomia. Então, a gente está oferecendo, o Estado passa a oferecer essa prótese aqui, que é uma prótese que não só tem a ver com a questão estética, e sim também com a questão da saúde da mulher que tem problemas na coluna quando realizam esse tipo de cirurgia, e também tem uma outra opção para a pessoa que não quer mais uma cirurgia, que não quer, que já está cansada de uma cama de hospital, que já não aguenta mais uma outra cirurgia. Então, isso aqui é uma solução para as mulheres, é uma solução que provisória, ou para também as mulheres que estão esperando, aguardando esse atendimento no SUS, porque somente 20%. O SUS é muito bonito lá no filme, né? Lá na hora de tirar foto com o presidente, mas na prática a gente sabe que o SUS não consegue atender essa demanda, e isso aí pode ser pelo menos uma ajuda, principalmente na questão da coluna da mulher e também no empoderamento da mulher. A gente sabe o quanto a mulher sofre quando tem esse tipo de cirurgia, a sua parte estética, a sua autoestima, então é algo que vem para pelo menos poder ajudar.
Então, fico muito feliz de estar fazendo esse projeto pelas mulheres no dia do aniversário da minha mãe. Queria mandar um beijo aí para minha mãe, que deve estar me assistindo na TV Alerj, e agradecer a todas as mulheres pelo apoio. Grande beijo aí. Para declarar. Já está dando a declaração? Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, as emendas da CCJ. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido. Para declarar. Só um minuto. Abrir a coautoria aqui para a deputada também que nos ajudou nesse projeto, que é a deputada Sara Ponço. E para quem quiser também. Para declaração de voto, deputada Renata Souza. Senhor presidente, super importante esse projeto. Nós temos, com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, o Outubro Rosa, garantindo a conscientização com relação ao câncer de mama, um câncer que é super invasivo. Inclusive, nós visitamos o INCA, acompanhando também o drama dessas mulheres e toda uma situação extremamente delicada. E quando a gente fala da prótese mamária, é algo que revigora a identidade dessa mulher, que muitas vezes ela se sente mutilada, né? Então, sem dúvida nenhuma, as mulheres que assim desejarem terem próteses, que elas possam acessar de maneira gratuita, porque é uma questão de humanidade, senhor presidente. E, obviamente, o Sistema Único de Saúde, e é referência, e nós vamos defender o Sistema Único de Saúde sempre, porque a gente se tem hoje um hospital como o INCA. Graças ao Sistema Único de Saúde, você não precisa ter dinheiro para acessar, inclusive, os serviços para tratamento do câncer no nosso país, e graças ao Sistema Único de Saúde, que causa inveja a outros países, que você, para pegar, se você cair, por exemplo, nos Estados Unidos, que a extrema-direita ama, se você cair de bicicleta, se vier um SAMU, uma espécie de SAMU para te levar, já é cobrado o seu transporte até o local, a unidade de saúde. E lá na unidade de saúde, tudo, o médico te olhar, você paga o espaladrapo, você paga exatamente tudo. Então, o Sistema Único de Saúde é, sim, revolucionário nesse país. É óbvio que tem questões, e a gente defende de maneira a fortalecer o Sistema Único de Saúde. Então, nesse sentido, dizer o quanto que é importante a gente garantir o trabalho humanizado a essas mulheres que hoje estão em tratamento do câncer, e também referenciando o Sistema Único de Saúde, porque aí independe da sua classe social, independe da sua cor, independe do seu endereço, do seu CEP, essa mulher vai ser atendida, porque nós temos o Sistema Único de Saúde. Viva o SUS. Obrigada, presidente. Para declarar, presidente. Declaração de voto, deputado Carlos Mink. Olha, eu declaro que votei favorável ao PL 3780, do deputado Thiago Gagliasso, que agora confessou que teve uma forte ajuda da deputada Sara Ponço, né? E eu parabenizo. Eu acho que realmente essa prótese mamária externa para as mulheres mastectomizadas é muito relevante. Eu acrescento, deputada Sara Ponço, que a gente aprovou há algum tempo atrás uma lei, que eu acho que eu não comentei contigo, que é a seguinte, é a lei do explante. E o que vem essa lei? Uma mulher faz um implante, pode ser por razões médicas ou por razões estéticas. Então o SUS não cobre isso, porque considera que é uma ação estética. Mas muitas vezes depois disso há problema de rejeição, há problema de infecção, E aí o SUS não quer fazer porque diz que não, que é estética. Essa lei nossa diz que se houver problema, o SUS tem que fazer, porque deixa de ser estético e passa a ser uma questão de saúde da mulher. E mais, muitas vezes, quando a mulher vai fazer um implante, não tem a informação de que pode haver esse problema de rejeição. Então, essa lei obriga também a mulher a ser informada. E ainda que ela não faça pelo SUS o implante, se ela tiver que fazer o explante por razões de infecção, o SUS tem que cobrir. Então, essa foi uma lei até sugerida
por uma companheira nossa de mandato, a Ingrid, que fez um filme sobre isso, porque esse caso aconteceu com ela própria. Ela se expôs, conta essa história, e essa lei foi aprovada a partir da experiência dela e do filme que ela fez. Então está de parabéns o Tiago Gagliasso e está de parabéns também a nossa verdadeira coautora, que é a Sara Pôncio, que está aqui do meu lado. Para declarar, a deputada Sara Para Pôncio. declarar, presidente, eu gostaria de parabenizar o deputado Tiago Gagliasso pelo projeto. Esse atendimento, essa atenção para as mulheres, principalmente, que passam por essa questão de saúde. E pedir também a coautoria, já que o deputado abriu. Obrigada, deputado, é uma pauta super importante. E é isso, obrigada, presidente. Projeto de lei número 5057 de 2025, de autoria da deputada Lucinha, que institui o Programa Estadual de Navegação da Pessoa com Diagnóstico de Câncer. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela Juridicidade. Relator, deputado Luiz Paulo. Pendendo de pareceres da Comissão de Saúde, deputado Pedro Ricardo. Deputado Vitor Júnior. Deputado Felipe Pobel. Deputado Jorge Felipe Neto. Felipe Pobel. Presidente, acompanha o CCJ. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Rodrigo Amorim. Acompanho o parecer da CCJ, presidente. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão e retorna em segunda. Projeto de lei número 6365 de 2025, de autoria da deputada Célia Jordão, que institui a Política Estadual de Saúde Materno-Juvenil como ação integrada à política estadual pela primeira infância, lei número 9.503 de 2021 e da outras providências, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça. Deputado Rodrigo Amorim. Parecer pela constitucionalidade com emendas. De Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso, deputado Munir Neto. Presidente, parecer favorável. Defesa dos Direitos da Mulher, Renata Souza. Senhor presidente, elogiando aqui a iniciativa da deputada Célia Jordão para instituir a Política Estadual de Saúde Materno-Juvenil como ação integrada da política estadual pela primeira infância. Então, nosso parecer é favorável. Comissão de Saúde, deputado Felipe Pobel. Acompanha a CCJ, presidente. Comissão de Educação, deputado Alan Lopes. Voto com a CCJ, presidente. Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, deputada Dani Monteiro, vascaína. No mérito favorável, acompanha a CCJ. Muito obrigada, presidente. Fica muito bem a cadeira de Vossa Excelência e muito obrigada pelo elogio. Deixa ela elogiar. Sem ciúme, deputado Alan Lopes. Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado André Correia. Deputado Rodrigo Amorim. Acompanho a CCJ, presidente. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação as emendas da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Nada mais havendo a tratar. Na ordem do dia, passa-se ao expediente final. Primeiro orador inscrito, deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo,
Não se encontrando presente, deputada Renata Souza. É a senhora, deputada. Um abraço. Tchau, gente. Senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, o dia de hoje é um dia super importante porque a gente está tendo no Congresso Nacional ali, na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, um debate importante sobre o fim da escala 6x1. Ou seja, trabalhadores e trabalhadoras que trabalham 6 dias e só tem um dia de folga. Ou seja, um processo de escravização moderna, onde essa pessoa não consegue viver a própria vida, não consegue um momento de lazer, não consegue levar seu filho ao médico ou alguma coisa da escola, não consegue se profissionalizar, justamente porque não tem um tempo hábil. E aí eu não tenho dúvidas de que esse é o principal debate sobre leis trabalhistas dos últimos 50 anos. E aí a gente vê muitas tentativas de fake news, dizendo que se acabar com a escala 6x1 vai ter desemprego. É mentira, porque quando a gente estava lá no debate sobre ter o 13º como um direito, os empregadores, os grandes ricos, diziam: vai acabar também com as empresas ter 13º. E quando foi a luta para ter, evidentemente, a possibilidade de férias, também disseram que iam acabar com as empresas. E, no entanto, as empresas aí estão lucrando absurdamente em cima do trabalhador e da trabalhadora. E, obviamente, o que a gente quer é retomar as 40 horas de trabalho semanais, garantindo férias, garantindo folga no sábado e no domingo. Isso é o mínimo possível e razoável numa perspectiva de trabalho. Vida além do trabalho é algo que é essencial. E nós estamos acompanhando aqui os debates no Congresso Nacional e vi o líder do PL falando que esse povo tem que trabalhar até a exaustão. Como assim? Quando a gente olha a escala de trabalho de deputados e deputadas, trabalhamos 3 dias, em tese, aqui, votando, 3 dias das semanas apenas. Tem deputado que nem aparece aqui. E por que é contra? A mesma coisa acontece no Congresso Nacional. São só 3 dias de trabalho para a votação concreta. E por que ninguém discute isso? E quando é para discutir melhorias para os trabalhadores, reconhecimento da sua humanidade, os deputados, em especial o deputado da extrema-direita, usando o microfone para dizer que trabalhador tem que trabalhar até a exaustão mesmo, porque na China, no Japão, trabalham até a exaustão. É um escândalo a gente ouvir qualquer deputado falando isso, quando ele só tem 3 dias de trabalho oficiais na semana. É claro que nós que temos compromisso com a população do Rio de Janeiro, nós não só trabalhamos aqui dentro da Assembleia Legislativa, fazemos fiscalizações em locais, fazemos idas para ver se as leis estão realmente sendo efetivadas e executadas. Então, quem trabalha de verdade, obviamente, na política, não trabalha só 3 dias, mas oficialmente só está 3 dias. Então, nesse sentido, dizer o que é um contrassenso ser contra a redução, o fim da escala 6x1. Então, o presidente Lula foi muito feliz em colocar esse projeto para tramitar no Congresso Nacional. Ele pediu, inclusive, urgência. Isso garante, por exemplo, que se em 45 dias esse projeto não for votado, a gente tem a pauta do Congresso Nacional trancada, ou seja, mais nada vai ser votado. Isso é uma vitória do movimento Vida Além do Trabalho, que aqui no Rio de Janeiro a gente tem como líder o Rick, que é um vereador eleito pelo nosso partido PSOL, para a Câmara dos Vereadores, e que no Congresso Nacional temos Érica Hilton como a grande empreendedora desse processo. Algo que é tão central também é que dentro do governo, a pessoa que agarrou com unhas e dentes esse debate é o ministro Guilherme Boulos, ou seja, todo um campo de esquerda trabalhando em prol da população para que não
transforme o trabalho como sua única opção de vida, para que ela tenha vida além do trabalho. Então, nesse sentido, foi central e importante essa votação no Congresso Nacional e a gente espera o resultado tão logo. A gente teve aqui, essa casa também passará por debates importantes com relação à presidência da casa. Hoje tivemos uma reunião no Colégio de Líderes com a chamada do presidente interino Guilherme Delaroli para discutirmos o que será nos próximos momentos. Obviamente, não houve consenso entre os líderes de bancadas sobre votar desde já a presidência da casa, mas é evidente também que o nosso posicionamento, que era exatamente garantir que todo o processo no STF findasse e as decisões desse processo garantisse que a Assembleia Legislativa tivesse estabilidade institucional para que possa realizar a sua eleição de presidente da casa, que, obviamente, a gente sabe que está implicado diretamente em quem será o novo governador do Estado do Rio de Janeiro. Então, por isso, não podemos nos abster de olhar para essa situação em que a gente está colocado no Estado do Rio de Janeiro, e se estamos nessa situação, isso tem nome e sobrenome, Cláudio Castro, que, obviamente, tornou o Rio de Janeiro num mar de lama. Então, isso respinga na Assembleia Legislativa de maneira concreta, e, por isso, os deputados e as deputadas que têm responsabilidade constitucional com o Estado Democrático de Direito, inclusive, devem entender a Assembleia Legislativa como um papel central nisso tudo. Então, estabilidade institucional ou qualquer iniciativa que vá questionar as deliberações da Assembleia Legislativa, a gente precisava precaver disso. Uma vez que não há o consenso com relação a se esgarçar todo o processo no STF para que depois pudéssemos votar a presidência da Alerj, e aí, quem sabe, um governador do Estado, a gente tem aí uma situação que não foi consenso no Colégio de Líderes. A gente vai aguardar as determinações, né, as posições das bancadas serão levadas, né, à discussão à mesa diretora da casa, e só assim terá aí um debate de quando, e será apresentado pela mesa diretora da casa, de quando será as eleições para presidente da casa. Bom, a posição do PSOL é de candidatura própria, e isso não abriremos mão. Mas essa candidatura estará sujeita à unidade da esquerda e do campo progressista, porque entendemos que não dá para continuar nas mãos do mesmo grupo que levou o Rio de Janeiro à lama, esse processo também dentro da Assembleia Legislativa. Então, nesse sentido, somos assertivos em dizer que o campo progressista, o campo de esquerda, também defenderá um nome para as eleições aqui para a presidência da Assembleia Legislativa. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputada Renata Souza. Próximo orador inscrito é o deputado Felipe Poubel. Deputado Felipe Poubel. Deputado Felipe Poubel. Deputado Felipe Poubel não está presente. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.